E aí, aqui é o Node, imagine só. Em meio a uma grande zona de descarte de lixo no norte do Oceano Pacífico, Sofia realiza as gravações do seu documentário com seu marido Juan, onde dissertam sobre a atual situação daquela área. Durante as explicações sobre as diferentes espécies de tubarão que descobriram, a mulher é alertada por seus companheiros de equipe, que afirmam ter captado um novo sinal nos arredores da região. Rapidamente, os mergulhadores correm para vestir os seus trajes, enquanto Sofia e sua companheira de comunicação observam o radar pela sala de controle. Com isso, Chris coordena sua equipe para realizar o mergulho, e após alguns minutos de busca, eles chegam até o corpo de uma baleia cachalote que acabou ficando presa em uma rede de pesca. Devido à falta de comida que o animal marinho sofreu enquanto estava preso, ele não teve nenhuma chance de sobrevivência. Porém, durante sua análise, o pesquisador encontra uma gigantesca mordida na lateral da baleia. Ao mesmo tempo, uma das exploradoras percebe que o sinal está se aproximando cada vez mais, e antes que pudesse se afastar do corpo do animal, Chris é surpreendido por um tubarão. Apesar do susto, o homem não é atacado pelo predador, porém ao olharem ao redor, os mergulhadores percebem que estão completamente cercados por tubarões. Nesse momento, as mulheres começam a perder a comunicação com seus companheiros de equipe, que decidem se unir para criar um círculo de proteção. Logo em seguida, a comunicadora alerta os mergulhadores de que Lilith está se aproximando, e após alguns segundos, eles se deparam com um gigantesco tubarão, que possui mais de 7 metros de comprimento. Impressionada com o tamanho do animal marinho, Sofia questiona se aquele é realmente o predador correto. E o pesquisador afirma que sim, já que consegue enxergar a sua tag de identificação. Sendo assim, a mulher pede que Chris colete a amostra de Lilith. Porém, ao tentar inserir a sua agulha, o homem acaba se desesperando e erra o local de aplicação. Com isso, o tubarão foge assustado e Sofia ordena que os mergulhadores retornem à embarcação, pois não conseguirão se aproximar dela novamente por algumas horas. Entretanto, quando estavam prestes a ir embora, o grupo nota que o predador retornou e antes que pudesse reagir, Chris é atacado pela criatura. Graças a isso, todos os mergulhadores entram em estado de pânico, fazendo com que eles fiquem perdidos e sejam facilmente devorados pelo tubarão. Querendo salvar o seu marido e seus amigos, Sofia pega o seu arpão de combate e mergulha na direção do grupo. Antes que pudesse chegar até eles, a mulher se depara com o braço de um dos homens, fazendo com que ela leve um baita susto, porém mesmo assim ela decide dar continuidade à sua busca. Ao chegar no local do ataque, Sofia é detectada por Lilith, que após rodeá-la por alguns segundos parte para cima de sua presa. Apesar de conseguir se esquivar do ataque, a pesquisadora tem sua perna capturada por uma rede, fazendo com que ela fique presa ao corpo do tubarão e comece a afundar em alta velocidade enquanto perde o seu fôlego. Devido à alta profundidade que o animal está alcançando, Sofia tem o interior de seus ouvidos rompidos pela pressão e a dor a deixa ainda mais desesperada. Rapidamente, a mulher utiliza sua faca de sobrevivência para cortar a rede, permitindo que ela nade até a superfície e consiga se salvar no último segundo antes de perder a sua consciência. 3 anos depois, uma dupla de jovens se diverte com seu imã especial, onde arremessa um objeto no rio Sena para encontrar pertences perdidos por dezenas de anos. Após alguns minutos de busca, eles conseguem fisgar um objeto estranho, e ao puxarem para analisar o que acabaram de encontrar, os exploradores descobrem que estão de frente com um explosivo. Algum tempo depois, o esquadrão de agentes antibombas chega até o local para que possam resgatar o armamento e neutralizar a ameaça. Enquanto respondia às perguntas dos jornalistas, o sargento Edel recebe um chamado de sua chefe Angel, que pede que ele reúna sua equipe e retorne até a base. Longe dali, Sofia realiza mais uma de suas expedições para alunos do fundamental, porém fica extremamente abalada ao ser questionada sobre o falecimento de sua equipe. Se sentindo envergonhada por ter sido ridicularizada pelos estudantes dementes, a mulher decide ir embora e é interceptada por Mika, que afirma ser uma grande fã do seu trabalho. Mesmo assim, Sofia conta que não pode conversar no momento e para convencê-la, a garota revela que tem informações sobre a Tag 7, da qual a pesquisadora teve envolvimento algum tempo atrás. Com isso, a jovem leva a mulher até o centro de sua ONG de defesa dos oceanos e afirma que criaram aquela organização devido à inspiração que tinham pelo trabalho de Sofia. Enquanto caminham, Mika revela que possuem a capacidade de desligar os rastreadores dos animais marinhos, impedindo que eles sejam caçados por cientistas. Ao chegarem no centro de pesquisas, Mika vai até a sua amiga Ben, que afirma estar cortando o sinal da tag de Ulisses, um tubarão da Espanha que é protegido pela ONG.
Logo em seguida, Hacker mostra as movimentações de Lilith nos últimos meses, e Sofia percebe que o predador conseguiu atravessar grande parte dos oceanos. Agora o tubarão começou a avançar no território europeu, fazendo com que ele chegasse até Paris e se estabelecesse no grande rio Sena. Confusa, Sofia conta que Lilith não conseguiria sobreviver em água doce, e Mika explica que graças à poluição de lixo e às mudanças climáticas, os animais marinhos acabaram alterando seu comportamento. Isso fez com que o tubarão acabasse nadando contra a corrente marítima, já que estava apenas tentando sobreviver após seu habitat natural ter sido completamente destruído. Para que possam resgatar Lilith e levá-la de volta ao seu lar, Mika afirma que pretendem mergulhar no rio Sena, onde irão tentar se comunicar com o predador e retirá-lo de lá. Ela conta que alguns dias atrás houve um acidente na ponte acima do rio, que fez com que um dos veículos caísse na água, porém o motorista nunca foi encontrado. Ao ouvir isso, a mulher fica indignada, dizendo que o plano é extremamente perigoso e que um tubarão nunca irá entender nenhum tipo de comunicação humana. Apesar disso, Mika explica que possuem as estratégias corretas para lidar com o animal, porém mesmo com todas aquelas informações, Sofia se recusa a acreditar nas garotas e vai embora. Em sua casa, a pesquisadora rastreia a Tag 7 mais uma vez e nota que tudo aquilo que Mika disse era verdade, pois Lilith realmente conseguiu chegar até Paris. Preocupada, a mulher tenta realizar uma ligação para a garota, porém ao perceber que não será atendida, ela decide partir em direção ao local. Longe dali, as pesquisadoras chegam até o centro do rio Sena e após vestir o seu equipamento, Mika mergulha para investigar o local. Ao chegar nos destroços do veículo, a garota se depara com diversas marcas de dentes de tubarão e não encontra nenhum vestígio do motorista. Nesse momento, Ben nota que um barco policial está se aproximando delas e tenta alertar a sua amiga, que solta a corda de segurança, ordenando que ela deixe o local. Enquanto observava a área, Mika acaba sendo surpreendida por Lilith, que começa a nadar rapidamente ao seu redor. Percebendo que pode ser eliminada pelo predador, a pesquisadora decide retornar até a superfície, fazendo com que ela seja detida pelas autoridades, enquanto sua amiga foge para que não seja pega. Na delegacia, Angel pede que seus funcionários lidem com a garota, e Edel a leva até a sala de interrogatório. Ao mesmo tempo, Sofia caminha pelos arredores do rio, quando percebe que um pequeno doguinho está latindo incessantemente na direção da água e fica confusa com o que o animal está enxergando. Algumas horas depois, Mika se cansa de resistir às perguntas de Edel e afirma que um tubarão gigante está percorrendo as águas do Sena. Acreditando que a garota está apenas mentindo, o sargento se irrita, porém nesse momento, uma de suas companheiras de equipe aparece e afirma que possui uma emergência. Longe dali, Sofia continua com sua busca por Lilith, enquanto tenta manter todos longe da água para que nenhum outro ataque possa acontecer. Nesse momento, a mulher recebe uma ligação de um dos policiais, que pede que ela se reúna com eles em uma das docas da região. Ao chegar no local, Sofia se encontra com Mika e Edel, que pede que ela analise um corpo que foi encontrado no rio há algumas horas atrás. Analisando os vestígios da vítima, a mulher afirma que aquilo com certeza foi um ataque de um tubarão, e ao ouvir isso, o sargento decide levar as pesquisadoras até a sua chefe. Apesar do grande risco que o animal está passando por estar fora do seu habitat, Angel afirma que irão investigar o caso para que possam ter certeza de que há um predador no rio. Sendo assim, o grupo de policiais se reúne com Sofia em seu bote e juntos eles partem em direção ao local enquanto Mika os segue com sua bicicleta. Percebendo que estão se aproximando de Lilith, os agentes vestem os seus trajes de mergulho e sincronizam seus aparelhos de rastreamento. Ao chegar no fundo, o trio de policiais procura pelo tubarão e durante sua busca, eles se deparam com um enorme peixe que teve parte do seu corpo devorado. Tentando localizar o animal, o grupo ilumina as entradas de esgoto, sem nem mesmo imaginar que o predador está logo atrás deles. Percebendo que Lilith está prestes a ser eliminada, Mika ordena que Ben desative a tag do tubarão e, apesar de relutante, ela desativa o rastreador. Agora o sinal de todos os aparelhos
foi cortado e o sargento decide puxar os seus companheiros de equipe de volta à embarcação. Furioso, Edel questiona Sofia sobre o que acabou de acontecer e a mulher conta que não tem ideia de como o rastreador pode ter sido comprometido. Revoltado com o tratamento dos policiais, a pesquisadora decide ir embora e repreende Mika pelo que ela fez. Ao ser pressionada pela mulher, a garota afirma que eles nem sequer deveriam ter ido até o local, pois poderiam ter eliminado Lilith sem motivos. Logo em seguida, Mika acusa Sofia de ser a culpada por tudo o que está acontecendo, fazendo com que ela se sinta arrasada e vá embora. Na delegacia, Edel pede que sua chefe adie o campeonato de triatlo, porém a mulher recusa o pedido, dizendo que o evento já possui uma enorme fama e não poderá ser cancelado. Tentando impedir que as autoridades eliminem Lilith, Mika publica um depoimento na internet para que possa convencer milhares de pessoas a impedir a caça e resgatar o tubarão. Longe dali, Angel e Edel levam Sofia até a prefeita de Paris e tentam alertar a mulher sobre a atual situação do rio Sena, dizendo que o campeonato de triatlo deve ser cancelado imediatamente. Apesar dos inúmeros avisos do trio, a mulher afirma que a cidade já recebeu quase 2 bilhões em orçamento para garantir que o evento aconteça, e por esse motivo não permitirá que o tubarão estrague a competição. Sendo assim, a prefeita ordena que os policiais obedeçam suas ordens e deem um jeito de sumir com o predador. O grupo então monta um plano para capturar Lilith, porém antes que pudessem colocá-la em prática, eles são surpreendidos por Ben, que afirma que Mika está planejando uma forma de resgatar o predador antes deles. A garota explica que o tubarão está percorrendo as catacumbas da cidade, que estão permitindo que ele viaje pelo subterrâneo de Paris livremente. Ao notar o perigo que os habitantes estão passando, Edel decide reunir o seu grupo e após reativarem a tag do animal, eles partem em direção aos túneis. No centro das passagens subterrâneas, Mika está reunida com todos os participantes do seu projeto. E após preparar o seu sonar, a garota mergulha com um aparelho para atrair Lilith. Rapidamente, a equipe de policiais se movimenta para retirar todos os jovens de perto da água. Porém, antes que pudessem resgatar Mika, Ben percebe que o tubarão chegou. Enquanto todos observavam Lilith, Sofia percebe mais uma barbatana surgindo ao lado do animal e se dá conta de que ela já possui um filhote. Desesperados, todos ordenam que Mika saia da água imediatamente, porém ela se recusa a obedecer e começa a acariciar o tubarão filhote. Nesse momento, Lilith nada em alta velocidade ao redor da garota, fazendo com que todos fiquem cada vez mais assustados. Ao ouvir o alerta de Sofia, que conta que o predador está prestes a atacar a sua presa, Edel decide agir e mergulha na direção dela. Apesar disso, Mika não permite que o sargento atire da água, e nesse momento Lilith realiza um grande salto para fora da água, capturando a garota com sua boca. Com isso, todos entram em completo desespero e o ataque do tubarão faz com que diversos jovens comecem a cair na água, já que todo o chão foi molhado pela criatura. Rapidamente, Edel retorna até terra firme e juntos os policiais coordenam a multidão de pessoas, que correm apavoradas enquanto Lilith devora o corpo de Mika com seu filhote. Devido ao pânico generalizado, Ben acaba sendo arremessada na água e começa a ser cada vez mais empurrada para longe pelo restante dos jovens, fazendo com que ela seja eliminada pela falta de oxigênio. Ao mesmo tempo, Leopold, um dos policiais do esquadrão, também acaba sendo empurrado na direção dos tubarões. Porém, ao invés de se desesperar, ele decide continuar coordenando os jovens com sua lanterna. Logo em seguida, todos começam a nadar pelo túnel de saída, e o caos generalizado permite que Lilith capture diversas pessoas ao seu redor. Nas bordas, os policiais continuam retirando sobreviventes da água, porém muitos deles já tiveram suas pernas totalmente engolidas pelos tubarões. Enquanto tentava liderar os jovens, Leopold é pego por Lilith, deixando todos os agentes revoltados e fazendo com que eles comecem a disparar contra o monstro. Devido ao pequeno espaço do túnel de saída, o pânico das pessoas piora ainda mais a situação, onde vários acabam sendo derrubados e atingidos pelos demais sobreviventes.
Quando estava prestes a retornar até sua equipe, Leopold é abocanhado por Lilith e levado até o fundo do local, deixando todos em choque com tudo que estão presenciando. Horas depois, Sofia chega até o hospital, onde inúmeras vítimas do ataque gritam pelos corredores, enquanto os paramédicos tentam controlar a situação. Com todos os pacientes estabilizados, os policiais se reúnem com a mulher no centro dos canais subterrâneos e descobrem que o filhote acabou sendo eliminado pelos disparos. Após uma análise no laboratório, Sofia percebe diversas características inovadoras no corpo do predador, que parece ter um organismo acelerado. Ao se deparar com condições genéticas completamente desconhecidas, a mulher conta que Lilith pode ser o início de uma nova espécie de tubarão, que pode dominar todo o oceano. Percebendo que precisam eliminar o animal marinho o mais rápido possível, o grupo vai até a prefeita, que os repreende por todos os ataques nos canais da cidade. Tentando defender os seus companheiros, Angel afirma que haviam avisado sobre os riscos que Lilith poderia trazer para a população, e ao ouvir isso a mulher fica ainda mais furiosa. A prefeita relembra de que o grupo não havia alertado sobre as atividades de Mika, e por esse motivo nem sequer sabia de que todas aquelas pessoas iriam se reunir nos canais. Revoltada, Sofia confronta a prefeita, que fica furiosa e ordena que eles vão embora, pois será o exército que irá lidar com essa situação a partir de agora. Apesar disso, Edel decide que não permitirá que milhares de pessoas sejam atacadas pelos tubarões durante o triatlo, e juntos eles criam um plano para explodir as catacumbas com o auxílio de 2 especialistas militares. Para que possam distrair os predadores, Sofia revela que irá utilizar o seu propagador de infrasom, que poderá distraí-los por um bom tempo. Assim que seus colegas estiverem em uma distância segura dos túneis, um dos militares irá acionar os explosivos, que irão destruir todos os tubarões presentes nos canais do rio Sena. Com todos os procedimentos iniciais concluídos, Edel e Sofia mergulham na zona subterrânea, ao lado de Adama, e juntos eles nadam até o ninho de Lilith. Na superfície, os atiradores de elite se posicionam no meio da ponte, enquanto os demais combatentes realizam rondas pelo Sena em seus botes, para que possam impedir qualquer ataque dos tubarões. Ao se aproximarem do local de fuga, Carol e Marcus são interceptados por soldados militares que ordenam que eles retornem até seu posto, pois o evento está prestes a começar. Rapidamente, Angel aciona o seu rádio e ordena que os agentes liberem a passagem dos seus companheiros, permitindo que a dupla prossiga com o plano. Os mergulhadores então chegam até o centro das catacumbas e, ao acionarem suas lanternas, eles se deparam com centenas de filhotes de tubarão. Ao mesmo tempo, o triatlo de Paris se inicia e Sofia começa a preparar o seu sonar, enquanto Marcus mergulha para abrir a passagem de fuga em uma das saídas do rio Sena. Observando o local, a pesquisadora percebe que Lilith não está junto dos filhotes e começa a ficar confusa com a ausência da mãe tubarão. Nesse momento, Marcus alerta o grupo de que terminou de cortar as grades do túnel de fuga e, após posicionar todos os explosivos, o militar afirma que está na hora de ir embora. O problema é que Sofia ainda não avistou Lilith, porém antes que pudessem ir embora, eles são surpreendidos pelo predador, que ataca um dos soldados, fazendo com que dezenas de filhotes comecem a devorá-lo. Rapidamente, os policiais se reúnem com a pesquisadora, enquanto o outro combatente assiste a cena em estado de choque. Após ser eliminado, o perito em explosivos acaba largando o detonador, e ao enxergar o objeto, Adama decide que irá recuperá-lo. Ao fazer isso, o homem ordena que seus amigos fujam em direção à saída. Porém, logo após acionar o dispositivo, ele é atacado pelos filhotes, que o devoram na frente dos seus companheiros. Percebendo que acabou de perder mais um parceiro para os tubarões, Edel se desespera e é agarrado por Sofia, que começa a levá-los embora com o aparelho de mergulho. Antes que a dupla pudesse escapar, os explosivos acabam detonando, fazendo com que eles sejam atingidos pelos destroços. Do lado de fora, Carol e Marcus são surpreendidos pela explosão e ficam extremamente preocupados com seus amigos. Apesar disso, a dupla consegue chegar até o bote e Edel é socorrido por sua equipe, já que a explosão causou sérios ferimentos em seu corpo. Após auxiliar o resgate do seu amigo,
amigo, Sofia retorna até o fundo do rio e observa os escombros na saída das catacumbas. Repentinamente, a mulher é surpreendida por Lilith, que conseguiu ser o único animal sobrevivente da explosão. Após o predador se afastar, Sofia tenta gritar para alertar os seus amigos, porém nesse momento o tubarão realiza um poderoso salto por baixo do bote, arremessando os policiais para o alto e fazendo com que todos caiam na água. Logo em seguida, Carol e Marcus são surpreendidos por Lilith, que elimina cada um deles com uma única mordida. Desesperados, Edel e Sofia nadam até o bote virado, e ao notarem que o predador está partindo em direção aos nadadores do triatlo, eles decidem persegui-lo para que possam tentar alertar a população. Após ultrapassar as redes delimitadoras, Lilith começa a devorar os competidores, permitindo que o monstro se alimente sem ser notado. Com tantos nadadores sendo atacados, as pessoas ao redor começam a perceber, e isso faz com que todos entrem em pânico. Nesse momento, Lilith realiza um grande salto em meio aos competidores, devorando mais uma de suas presas. Ao presenciarem um ataque do tubarão, as pessoas tentam resgatar os nadadores, mas sem sucesso, e o pânico generalizado faz com que ainda mais vítimas sejam arremessadas para dentro d'água. Rapidamente, os botes militares começam a cercar o predador, disparando contra ele com suas armas enquanto criam um redemoinho para confundi-lo. Desesperada, Angel tenta alertar os soldados sobre as bombas no fundo do rio, juntamente de Edel e Sofia. Porém, o combate ensurdecedor acaba impedindo que eles sejam ouvidos. Apesar de todos os disparos, Lilith consegue resistir aos ataques. E graças a todas as movimentações no rio, os explosivos submersos acabam se acionando. Os soldados então são atingidos por uma enorme explosão, e logo em seguida todos os outros dispositivos são ativados, dando início a uma cadeia de explosões destruidoras. Graças a isso, toda a população entra em completo desespero e os civis correm apavorados, enquanto as pontes do rio Sena começam a desabar. Após serem resgatados por um dos policiais, Sofia e Edel presenciam um tsunami atingindo a cidade, fazendo com que diversas pessoas sejam eliminadas. Antes que pudessem reagir, todos os sobreviventes são pegos pela onda gigante, que destrói grande parte de Paris. Alguns minutos depois, Sofia retorna até a superfície, onde encontra Edel inconsciente, e tenta nadar em sua direção para que possa resgatá-lo antes que ele afunde completamente. Com isso, a pesquisadora leva o seu amigo até um dos destroços, e o sargento questiona se o combate contra Lilith finalmente chegou ao fim. Ao ouvir a pergunta de Edel, Sofia começa a olhar ao redor e percebe que todo o local está repleto de filhotes de tubarão, que estão rodeando o perímetro à procura de novas presas, enquanto são acompanhados por sua mãe. Devido ao dilúvio causado pelas explosões do rio Sena, todas as ruas de Paris foram alagadas, permitindo que os predadores saíssem de seu ninho e partissem em direção ao centro urbano. Graças a isso, a cidade acabou sendo tomada pelos tubarões, que nadam pelas vias expressas, estações subterrâneas de metrô e canais de esgoto por toda a região. A partir de agora, Paris se tornou um novo lar para Lilith, que poderá reinar como uma nova espécie de predador ao lado de todos os seus filhotes. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!